volta com o programa Mesa de Negócios, falando hoje de empresas que nascem em incubadoras e que por isso mesmo conseguem ter mais chances de sucesso no mercado. O presidente da Funsoft, Wellington Santos, me disse ontem em um evento de formatura de várias empresas incubadoras, da incubadora Insoft aqui em Belo Horizonte, aliás, que estão se formando lá. Esse evento foi realizado ontem no auditório do Sebrae Minas e o Wellington me disse que enquanto as estatísticas de mortalidade das novas empresas apontam um fechamento de 80% delas nos primeiros anos de operação, aquelas empresas que nascem em incubadoras invertem a estatística e no máximo 20% chega a fechar as portas. Na fala dos meus três convidados, cujas empresas foram montadas dentro de uma incubadora, está começando a ficar claro para vocês a razão desse sucesso. E você pode participar conosco aqui com perguntas e comentários através do nosso e-mail. Vamos começar então agora uma nova rodada. Você, claro, era um usuário da internet e deve ter sido uma das razões, Igor, de ter despertado você para usar a internet como uma ferramenta dentro do seu negócio. Você chegou a fazer uma pesquisa de mercado, foi uma conversa com amigos, foi um dia olhando para o computador, foi debaixo de uma árvore pensando, foi na praia passeando. De onde veio essa ideia? Na verdade, a ideia de formar o MOIP surgiu quando um sócio nosso foi aos Estados Unidos e viu lá uma oportunidade absurda, falou assim, nossa, eu tenho que levar isso para o Brasil. Já era parecido com o que vocês fizeram aqui? A gente acabou que tropicalizou, a gente entende bem a cultura daqui, a gente fez um negócio já focado nas demandas locais, a gente sabe o medo que as pessoas têm de comprar na internet. Todo mundo fala que não, mas todo mundo tem um certo receio. Você acompanhou a última pesquisa, não sei se foi do E-Rating, que colocou o internauta brasileiro como o maior usuário de internet. Passamos mais horas na internet em relação a qualquer internauta no mundo, inclusive americano. Exatamente. Isso chamou minha atenção. E ainda tem uma coisa, que a gente tem uma barreira, que aí até o Manuel depois pode me ajudar nisso, que a gente tem uma barreira muito grande ao e-commerce. As pessoas navegam muito, usam muito internet banking, mexem todo o seu dinheiro na conta lá e tal, mas na hora de fazer a compra ele se sente inseguro. Então a gente criou uma ferramenta que, além de favorecer aquele trânsito de dinheiro e tal, favorece também a questão da segurança, que é um outro ponto que a gente tem que estar sempre atento, e isso é uma coisa local, que é coisa de brasileiro ainda com a internet. Especialmente de mineiro, né? Você nasceu aqui e leva isso muito a sério. Mineiro é desconfiado. Vasco, e você? Para entrar em um mercado em que temos, aliás, cada vez mais concentração de frigoríficos e abatedouros hoje no Brasil, tornando esses clientes potenciais do seu serviço empresas muito poderosas. Como é que se chega para dizer para elas esse serviço? Como é que você, uma microempresa, chegou lá todo metidinho, oferecendo a solução para eles, Vasco? No começo assusta um pouco, principalmente bem no começo da empresa, onde ainda não se imaginava que havia necessidade de rastreabilidade, mas para a União Europeia. Não se imaginava que o usuário brasileiro teria algum interesse em ter essa garantia de procedência. Com o tempo a gente vai trabalhando a cultura, inclusive dos grandes empresários, para que eles entendam que existe sim um grande mercado aqui, existem várias oportunidades de redução de custo deles em toda a cadeia de logística deles, seleção de fornecedores, benefícios de fortalecimento de marca. Manuel, eu brinquei no bloco anterior que você tem concorrentes de peso em uma área em que a gente fica pensando assim, o que mais tem para se inventar, né, na área de sistemas, de softwares, de qualquer tipo de procedimento que possa ajudar a gestão de um negócio. É claro que ainda tem novidade que virá por aí, mas você já entrou com um mercado já bem avançado nesse setor no Brasil. Qual foi a sua maior dificuldade? Então, como você disse, né, já tinham muitas empresas grandes ali estabelecidas. Então, a gente tinha uma coisa a nosso favor, que é justamente o fato da gente ser pequeno. Nesse caso, como a gente é pequeno, a gente consegue ser muito menos burocrático, a gente consegue ter uma equipe mais enxuta, com melhor qualidade, né? A gente consegue ter uma gerência muito melhor sobre aquela equipe, né? E com certeza a gente consegue fazer um trabalho de melhor qualidade do que se encontra no mercado com grandes empresas, né? Grandes empresas de desenvolvimento de software e tecnologia. Então a gente se agarrou com isso. E também um fator muito importante no caso da Ideais é que, além desse fator, a gente buscou um parceiro de peso, né? Então, já que existem empresas grandes ali no mercado, vamos buscar uma empresa que já esteja estabelecida, bem estabelecida no mercado, e vamos nos unir a ela, complementar de alguma forma o serviço que eles oferecem e navegar a onda deles, entendeu? Então, essa foi a
a estratégia também que a gente usou e deu muito certo. Assim, Isso foi um parceiro, ele é um sócio, é uma joint venture. Qual que é o modelo dessa parceria? É uma empresa de licenciamento de software. Eles têm produtos, né, produtos que são bastante usados no mercado. É uma empresa estrangeira? É uma empresa multinacional estrangeira muito grande. E eles não investem em serviço, né? Só que o software que eles vendem precisa de uma empresa para entregar e para desenvolver projetos e para, de fato, gerar uma solução para o cliente final. Nós estamos recebendo aqui no nosso programa hoje uma equipe que vem de estudantes da Unipac de Betim. São 2 cursos, Administração e Processos Gerenciais. E a Fernanda Braga, que vai fazer a primeira pergunta aqui representando a sua turma de Processos Gerenciais. Qual é a pergunta, Fernanda? Eu gostaria de saber se em algum momento vocês sentiram que era hora de recuar, que o investimento que vocês fizeram não iria dar certo. Ixi, isso passa pela cabeça de todo empreendedor, hein? Umas 3 vezes por dia. Por dia. Mas até um determinado ponto da empresa, eu acho que a gente sempre passa por isso mesmo, principalmente quando a gente está na incubadora, eu acho que vocês devem ter passado por isso algumas vezes também. Então, tem dia que você fala, nossa, esse leão que a gente matou aqui foi gigante e tem um outro maior. Mas eu acho que essa é o grande recado que todo empreendedor tem que dar continua, vai em frente, que a coisa... É uma coisa que nós falamos no evento ontem, que inclusive lá no Sebrae, o Igor foi um dos graduados lá nessa formatura que terminou o serviço, esse período dentro da Insoft, a incubadora aqui de Belo Horizonte, e nós falamos que o que determina o sucesso de um empreendedor não é ele ter uma ideia maravilhosa, é ele ter persistência, porque problema para derrubar a ideia vai ter assim, a cada esquina, a cada dia, a cada hora, dependendo do seu negócio, se ele for muito competitivo. Então o desânimo vai te acompanhar. Tem que ser determinado, fazer, é claro, estudo de mercado para saber para onde você está indo e se tem alguém te esperando lá que é um consumidor querendo comprar o seu serviço. Vasco, quanto tempo você ficou na incubadora? A empresa está na incubadora há 3 anos e meio. Foi um período de maturação muito interessante da empresa, porque a gente tinha um projeto que ele necessitava vários aspectos de mercado muito importantes, trabalhar com grandes redes de frigoríficos. E ele mudou de modelo de negócio também várias vezes, e esse processo de incubação ele ajuda muito isso. Você vai amadurecendo durante o processo e recebendo muito treinamento gerencial também em todas as áreas. Isso que faz com que essa relação com a incubadora seja tão rica e traga um benefício tão grande para a empresa, ajudando a reduzir a mortalidade das empresas, inclusive. E você, Manuel, quanto tempo de incubadora? 2 anos e 8 meses. E você, Igor? Foram 2 anos. Quer dizer, 2 anos, se a gente for pensar bem, para um negócio começando sozinho, é pouquíssimo tempo. Vocês têm 2 anos bem tutelados, foi o que o Vasco acabou de falar. Vocês têm treinamentos de toda ordem em relação a como administrar uma empresa, né, do marketing às finanças. Vocês têm a oportunidade de, pelas parcerias que as universidades ou as incubadoras de vocês, que sempre estão ligadas a centros acadêmicos, né, centros do conhecimento, estão ligados a grandes empresas que, em geral, são patrocinadoras das atividades das incubadoras. Então, eu acho, isso até foi um ponto que nós colocamos ontem. Vocês cortam caminho, até o Wellington, né, brincou que se na época dele, o presidente da Funsoft aqui em Belo Horizonte, brincou que se na época dele tivesse incubadora, aí eu ainda brinquei, você estaria muito mais rico do que hoje, né, Wellington? Porque vocês, o caminho do sufoco, ele é abreviado para vocês. Foi isso que você sentiu, Igor? Você estava tutelado ali? Sim, eu acho que... E tem uma outra coisa, além disso tudo, além de ter isso tudo, tem mais um outro ponto que eu acho que é importante, que é o seguinte, a rede de contatos que você faz. Então é uma coisa que é impressionante. A gente às vezes nem considera isso um fator, não um secundário, um benefício secundário da incubação, mas não é. É muito importante. Muito. Então o que acontece? Você tem um problema. Que vocês participam? Pois é. Muitos eventos. E quando você tem um problema, que você fala, olha, alguém aqui já passou por isso, deixa eu ir lá perguntar. Aí você bate na porta do seu vizinho e fala, e aí, como é que você saiu dessa enrascada? Aí o cara... Todo mundo compartilha, né? Então, e nesse esquema de tecnologia tem tanto o network como o nerdwork também. Nerdwork, né? Vocês são todos nerdworkers, tá? Gente, nós vamos continuar
este debate, nós teremos ainda mais um bloco dedicado a este assunto. Se você quer montar um negócio, comece a pensar na possibilidade de tentar uma vaga em uma incubadora. E não precisa ser moçada jovem como eles não, tá? As incubadoras também têm um perfil para pessoas um pouco mais velhas, que têm mais tempo de mercado, que já têm alguma experiência. E pelo país afora você tem oportunidades. Para quem está em Belo Horizonte, a dica é entrar em contato com a Insoft. E aí eu vou pedir para você falar com a coordenadora da Insoft, dessas atividades da incubadora, que é a Deise Mello. O telefone dela é o 31-3286-7547, ou então você pode acessar o site, que é funsoft.softex, com x no final, .br. Nós voltaremos dentro de 2 minutos. Até já.